E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho? Hoje a gente vai se aventurar num tema que, vamos combinar, é meio cabuloso. Mensagens subliminares. Será que essa parada funciona mesmo? Ou é só lenda urbana? Essa é uma das grandes, né? Mexe com a nossa cabeça. Será que a gente é influenciado sem nem perceber? A gente vai ter que usar o nosso senso crítico aqui, hein? Mas para começar, vamos voltar no tempo. Tipo, ano 2000, lembra? Teve aquela eleição tensa nos UA, Bush versus Gore. Nossa, assim, decidida por uns poucos votos, né? E rolavam boatos de mensagens subliminares na campanha. E não é que a gente tem um artigo do The Guardian daquela época que já falava dessa preocupação com as mensagens subliminares. Tipo, não é de hoje que essa discussão rola. É verdade. E tem outro material nosso aqui que cita A Bruxa de Blair, filme, que também saiu em 2000, como outro exemplo de como essa ideia de influenciar público subconscientemente estava bombando. Interessante. Parece que o ano 2000 foi um prato cheio para teorias da conspiração, né? Será que o pessoal estava procurando um culpado para explicar a eleição apertada? Ou será que tinha coisa mais sinistra rolando? Pergunta. Mas antes da gente se aprofundar nisso, que tal a gente dar uma olhada em alguns exemplos para entender como essa técnica era usada? Bora. E para começar com um caso clássico, vamos no mundo da Fórmula 1, com a Marlboro, aquela marca de cigarros que era tipo a cara da F1, né? Pilotos, velocidade. E aí que deu o pulo do gato. Nos anos 90, a F1 começou a banir propaganda de cigarro, o que foi um problemão para Marlboro, que investia pesado no esporte. Mas eles não iam desistir fácil assim, né? Pelo menos é o que diz. Em vez de usar o logo tradicional, eles começaram a usar um design que parecia um código de barras nos carros. E a ideia, segundo alguns, é que quando o carro estava em alta velocidade, esse código meio que se misturava, formando a ilusão do logo da Marlboro. Caramba, usando a velocidade a favor da propaganda, hein? E essa tática funcionou. Funcionou por um tempo, mas aí a Comissão Europeia, que controla a publicidade na União Europeia, descobriu a jogada e mandou parar. E olha só, até o Wall Street Journal, um jornalão super respeitado, cobriu essa história. Sinal de que o assunto vai pegando fogo, né? Se até o Wall Street Journal tá falando de mensagens subliminares, a coisa devia ser séria mesmo. E já que a gente tá falando de truques, vamos pro mundo das bebidas. Tem uns exemplos interessantes aqui, tanto de álcool quanto de refrigerante. Tem um da Gilbey's, a marca de gin, que é bem curioso. No anúncio, os cubos de gelo no copo, veja só, pareciam formar uma palavra de 3 letras, começando com S. Bem sugestiva, digamos assim. Essa foi ousada, hein? E a Coca-Cola também tem um caso clássico. E esse foi confirmado pelo Snops, aquele site que checa boatos, sabe? A Coca-Cola lançou um poço que, à primeira vista, parecia normal. Mas aí, se você olhasse bem nos cubos de gelo do copo, tinha uma imagem, digamos, um pouco picante. Mensagens subliminares na Coca-Cola. Arriscado, né? Uma empresa daquele tamanho, poxa, como ninguém viu antes de anúncio por WhatsApp, será que foi de propósito? Ficamos nos perguntando, né? Mas o que aconteceu foi que a Coca-Cola teve que tirar os pôsteres de 120 mil pontos de venda, que prejuízo. E a empresa, claro, se disse constrangida e botou a culpa no artista, falando que não sabia da imagem escondida. Sei. Mas enfim, será que essas mensagens subliminares realmente colam? Ou é só exagero? É o que a gente vai tentar descobrir. Mas antes disso, vamos dar uma olhada em uns exemplos mais? Descarados, digamos assim. Descarados, tipo mensagem subliminar óbvia. Como assim? Pensa no logo da FedEx, você já reparou na seta que tem entre o I e o X? Sério, nunca tinha reparado. Mas foi de propósito. Foi sim. É um jeito inteligente de reforçar a ideia de rapidez e eficiência da marca. Inclusive tem uma história, que pode ser lenda, de que a FedEx teve que mudar a direção da seta nos aviões da empresa, porque quando ela apontava para baixo, parecia que o avião estava caindo. Nossa, esse é um desastre de marketing, né? Ou seja, às vezes essas mensagens escondidas podem dar muito errado. E tem outros exemplos, assim, na cara de todo mundo. Vários. O logo do Carrefour, com C formando uma seta, o da Amazon com aquele sorrisinho, que também é uma seta do A pro Z, mostrando que eles vendem de tudo. É verdade, é tipo um trocadilho visual, né? E nem é tão escondido depois que você sabe o que procurar. É isso. E outro exemplo legal é do da Baskin-Robbins, a sorveteria. Eles colocaram o número 31 no logo, que representa os 31 sabores que eles têm. Inteligente. Mas e aí? O que a gente faz com essa informação toda? Será que a gente está sendo bombardeado por mensagens subliminares o tempo todo? É essa pergunta que a gente vai tentar responder na próxima parte do nosso mergulho. E aí, voltando ao nosso mergulho, a gente viu vários exemplos de mensagens subliminares, né? Mas a grande pergunta é, será que essa parada realmente funciona? Será que a gente é influenciado sem nem perceber? A gente viu de tudo, desde os casos mais sutis até os mais polêmicos. Mas será que algum desses truques realmente tem impacto nas pessoas?
A ciência, nesse ponto, ainda não tem uma resposta definitiva. Uns estudos mostram que mensagens subliminares podem ter um leve efeito, tipo um priming, sabe? Por exemplo, se você mostrar uma palavra como sede rapidinho, abaixo do nível de consciência, as pessoas podem ficar um pouco mais propensas a escolher uma bebida depois. Quer dizer que a pessoa não vai, se ela ter um ataque de sede do nada, mas talvez dê um empurrãozinho. Isso. E mesmo nesses casos, os efeitos são bem fracos e passageiros. A gente consegue se controlar com decisões conscientes. Então nada de controle da mente, tipo nos filmes. Nada disso. Nosso cérebro é muito mais complexo. A gente recebe milhões de estímulos o tempo todo e filtra a maioria deles. Tipo, pensando naquele exemplo do Iron Chef, duvido que um frame com a frase "amo muito tudo isso" faça alguém sair correndo pra comer o McDonald's, né? Principalmente se a pessoa tá assistindo a um programa de culinária chique. É bem improvável. Isso nos leva a outro ponto. A eficácia dessas mensagens, mesmo que exista, depende de vários fatores. As preferências da pessoa, o contexto, o nível de atenção. Então o contexto importa. Uma mensagem subliminar para refrigerante talvez seja mais eficaz se você já estiver com sede, ou se você já gostar de refrigerante. Mas não vai transformar alguém que odeia refrigerante em um viciado em açúcar. Exato. Por isso que é tão difícil estudar esse tema a fundo. Tem muitas variáveis. Me faz pensar se o poder dessas táticas não está na mensagem em si, mas na conversa e na tensão que ela gera. Tipo, o código de barra da Marlboro talvez não tenha funcionado como esperado, mas a polêmica em si deu mais publicidade para a marca. Muito boa essa observação. Tem tudo a ver com o efeito estressante, tentar esconder algo só faz a coisa ficar mais famosa. E aqui entram as questões éticas. Mesmo que essas técnicas não sejam tão eficazes quanto alguns pensam, a intenção por trás delas é problemática. É porque, mesmo que uma mensagem subliminar não controle diretamente o que a gente faz, ainda é uma forma de manipulação, tentar influenciar sem que a gente saiba. Com certeza. E isso levanta questões sobre liberdade e consentimento. A gente tem o direito de saber o que estão mandando pra gente, mesmo que seja sutil. É tipo quebra de confiança. Imagina usar isso em campanhas políticas ou mensagens de saúde pública. E por isso muitos países têm leis que proíbem ou limitam o uso de mensagens subliminares na publicidade. Falando em leis, um dos nossos materiais menciona o caso da TV brasileira com a Jequiti. Parece que rolou uma especulação de que a piscadinha do mascote da Jequiti podia ser uma mensagem subliminar. Interessante, né? Mostra como a percepção do que é subliminar varia entre culturas. O que pode ser subliminar em um lugar, pode ser normal em outro. Faz sentido. Me faz pensar se a gente está exposto a mensagens subliminares o tempo todo sem nem perceber. Tipo, será que tem mensagens escondidas em músicas, filmes ou até nas conversas do dia a dia que influenciam a gente sem a gente saber? Essa é a pergunta de $1 milhão. Uhum. E os pesquisadores ainda estão tentando descobrir a resposta. Depois dessa conversa toda, tô me sentindo meio com sede. Será que foi uma mensagem subliminar? Ou você só tá desidratado mesmo? Sei lá, de qualquer forma, acho que a gente merece um intervalo. Voltamos já para finalizar nosso mergulho no mundo das mensagens subliminares. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no mundo das mensagens subliminares. A gente já viu exemplos, discutiu a ciência por trás disso tudo, e agora, a pergunta que não quer calar. Qual é a conclusão? Bom, a gente viu que a eficácia dessas mensagens ainda é meio nebulosa, né? A ciência não bate o martelo, mas uma coisa é certa. As implicações éticas são sérias. Mesmo que não tenha controle da mente, a ideia de influenciar alguém sem que a pessoa perceba, isso é problemático. É tipo, meio invasivo, né? Alguém tentando entrar na sua mente sem pedir licença. Acho que é isso que deixa esse tema tão intrigante. Ao mesmo tempo, meio assustador. A gente fica pensando, será que a gente tem mesmo controle sobre os nossos pensamentos e decisões? Com certeza. E por isso é tão importante a gente ser um consumidor crítico, né? Tanto da mídia quanto da publicidade. A gente não pode simplesmente engolir tudo que jogam pra gente. A gente tem que ter senso crítico, questionar, ficar de olho aberto para não ser manipulado. Exatamente. Acho que essa é a grande lição do nosso mergulho. Não é para ficar paranoico, desconfiando de tudo, mas ter um olhar mais atento, sabe? Um ceticismo saudável. Tipo, virar um detetive da mente, né? Procurando pistas, questionando as intenções por trás das coisas. E às vezes as pistas estão bem na nossa cara, tipo, a seta no logo da FedEx, o número 31 da Baskin-Robbins. É verdade. Depois que a gente começa a prestar atenção, a gente vê que o mundo tá cheio de sinais e mensagens, às vezes sutis, às vezes nem tanto. Essa conversa toda me deixou ligado no poder da sugestão, como até os detalhes mais simples podem influenciar a gente. Vou começar a prestar mais atenção em logotipos, anúncios, até em filmes. E é essa a beleza de um mergulho profundo como esse. Ele abre a nossa mente, a gente começa a questionar as coisas e no final das contas a gente se torna um consumidor de informação mais consciente, mais crítico. É isso aí. E você
que está acompanhando a gente, o que você acha de tudo isso? Para a gente finalizar nosso papo de hoje, fica a reflexão. Você já se sentiu influenciado por alguma mensagem, imagem, ideia que na hora você nem percebeu? Compartilha com a gente. E se você curtiu essa aventura pelo mundo das mensagens subliminares, não esquece de assinar a busca para mais mergulhos profundos e instigantes. Até a próxima e lembre-se, continue curioso, continue questionando.